Você achou que o pior já tinha passado, mas não passou. Essa última fase pesa mais do que o início. Não se trata mais de esperar, e sim de ser despido de tudo o que ainda impede o amor. É silenciosa, é intensa, e mesmo assim, algo dentro de você sabe: a união está perto, mas só se você estiver de verdade, preparada para ela. Comente: estou pronta para a união verdadeira. Se essa mensagem ressoar com você, sua verdade pode acender o caminho de outra alma. Por que a última fase não parece um final? Chegar até aqui não foi leve. Foram ciclos de separação, curas dolorosas, idas e vindas entre o ego e a alma. Foram noites em claro, sentindo a ausência de quem nunca saiu de dentro. Foram rendições silenciosas, promessas espirituais, recomeços profundos. E agora, tudo deveria estar fazendo sentido, certo? Mas não está. Porque a última fase da jornada das chamas gêmeas não se parece com um final. Ela se parece com um vazio. Não é mais o silêncio da ausência. É o silêncio da preparação. É como se o universo segurasse a respiração, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ainda não fosse o momento. É nesse espaço que muitas desistem, acreditando que estão retrocedendo, quando na verdade estão sendo chamadas a sustentar a frequência daquilo que já existe no invisível. Não é sobre fazer mais, é sobre sustentar quem você se tornou. A última fase pressiona a alma, como nunca antes, não para punir, mas para purificar. Tudo que ainda vibra em medo, apego ou controle precisa ser deixado para trás. A dependência emocional dá lugar à presença. A ansiedade por respostas cede espaço à confiança vibracional. A ilusão da espera se dissolve diante da verdade. A união não acontece quando alguém volta. Ela se manifesta quando ambas as energias estão prontas para permanecer. Você sente como se estivesse prestes a explodir por dentro, mesmo em silêncio por fora? Percebe que quanto mais entrega, mais forte sente a conexão, mesmo sem notícias? Talvez esteja vivendo exatamente isso, o último teste espiritual antes da manifestação. A alma já sabe que está perto, e por isso, cada detalhe não resolvido começa a pesar. A vida te mostra padrões antigos com intensidade. Relacionamentos que antes pareciam normais, agora gritam desconexão. Planos que antes faziam sentido agora se tornam vazios. E aquela presença dele, mesmo distante, volta com força nos sonhos, nos pensamentos, nas sincronicidades. Mas dessa vez, algo mudou. Você não corre mais. Você sente e observa. Você não implora mais por sinais. Você é o sinal. Essa fase testa se o teu amor já virou consciência, se tua fé virou estado vibracional, se teu caminho está ancorado no que é eterno, mesmo que o mundo material ainda não reflita isso. Não é uma fase de ação, é uma fase de sustentação. É como se o universo perguntasse: você realmente está pronta para viver o que pediu? Consegue amar sem querer controlar? Consegue confiar sem provas, permanecer sem garantias? É nesse silêncio vibracional que a verdadeira união começa a se formar, porque o que está se construindo não é uma relação qualquer, é um campo sagrado. E campos sagrados só se mantêm onde há maturidade espiritual, onde há frequência limpa, onde há amor sem barganhas. Talvez você esteja sentindo que tudo ao redor está parando, que nada mais se movimenta, mas por dentro há um terremoto. A tua alma está te reposicionando. Está limpando os últimos resquícios de medo que ainda poderiam sabotar a tua união. Está te dizendo que a espera já não é mais por ele. É pela integração final dentro de você. Porque quando tudo se alinha aqui dentro, o que está lá fora não tem outra escolha senão responder. E é por isso que essa última fase não parece um final. Ela parece um recomeço silencioso, a reconstrução do teu campo para que a verdade divina da tua conexão possa finalmente se manifestar. Não como um sonho, mas como um estado inevitável de ser. Há uma sensação que começa a tomar conta nesta fase. Uma pressão silenciosa, constante, invisível. Não vem de fora, não tem uma causa lógica, não segue um motivo aparente. Mas está ali, apertando o peito, acelerando o coração em momentos aleatórios,
trazendo lágrimas sem explicação e silêncios que carregam uma densidade impossível de descrever. Essa pressão não é castigo, é sinal de que a alma está sendo empurrada para atravessar o último portal antes da união. Essa não é mais uma fase de movimento externo, ela acontece dentro, e por isso pode parecer que nada está acontecendo. Mas é justamente o contrário. Tudo está se reorganizando de forma profunda, vibracional, silenciosa. É como se o universo colocasse a alma em uma sala fechada e dissesse: agora você vai sentir tudo o que evitou, curar tudo o que adiou e integrar tudo o que aprendeu. Sem distrações, sem fuga, sem atalhos, essa pressão energética atua sobre todas as partes da tua vida. Você começa a perceber uma sensibilidade maior, uma intuição aflorada, mas também uma exaustão física sem motivo. Acorda cansada, chora sem saber porquê, sente a presença dele de forma intensa, mas também percebe que precisa ficar só. Essa contradição é parte do processo, porque enquanto a tua alma vibra mais próxima do que nunca, o teu ego ainda tenta entender o que está acontecendo. Já sentiu como se estivesse prestes a receber algo enorme, mas ao mesmo tempo como se tudo estivesse travado. Já teve a impressão de que algo invisível está mudando, mesmo que nada no mundo físico tenha se movido? Essa é a pressão, não é ansiedade, é alinhamento. O campo está sendo reestruturado. O masculino está sendo chamado a enfrentar as partes de si que ele escondeu por muito tempo. O medo de não ser suficiente, a culpa inconsciente, os traumas que ele varreu para debaixo da imagem de força. E isso não acontece de forma bonita ou clara. Ele pode parecer distante, frio, ausente, mas dentro dele há um colapso em curso. O colapso da ilusão. O colapso do velho eu. Enquanto isso, o feminino sente. Sente por ela, sente por ele, sente por tudo. Mas não é mais um sentir desorganizado. É um sentir com consciência. Ela percebe o campo vibrar, as emoções oscilarem, os portais se abrirem. E tudo isso acontece ao mesmo tempo em que a vida exige dela mais firmeza, mais presença, mais confiança. Essa pressão vem para mostrar que a união não é apenas uma promessa espiritual, ela é uma preparação energética. O que está prestes a nascer entre vocês não pode existir num campo impuro, carregado de medo, controle ou dependência. Por isso, o universo afina cada frequência com cuidado. Por isso, o tempo desacelera. Por isso, as emoções se intensificam. Porque o que está vindo é sagrado demais para ser apressado. Você sente que está carregando uma força que nem sabe de onde vem? Sente que está prestes a mudar, mas ainda não sabe como ou para onde. Essa é a alma sendo empurrada para o ponto exato de recepção. A pressão energética antes da união é o último chamado para que você solte o que ainda prende. A ideia de controle, a necessidade de entender, a ansiedade pelo tempo, a dor da espera. Aqui, tudo isso se dissolve para dar lugar à frequência da confiança pura. Porque quando você sustenta essa energia, mesmo sem ter certeza, mesmo sem garantias, você cria o campo onde a união pode acontecer de forma sólida, verdadeira e irreversível. E é por isso que esse momento é tão intenso, porque quanto mais perto da união, maior é a purificação, maior é a sensibilidade, maior é o chamado para permanecer em amor, mesmo quando tudo parece silêncio. O feminino aqui é o solo sagrado. Ela ancora o amor mesmo quando ele parece ausente. Ela sustenta a vibração mesmo quando tudo diz que não. Ela sente o que está vindo e confia. Essa pressão não veio para te destruir. Ela veio para moldar a tua forma final. A forma que vai receber essa união não como algo que falta, mas como algo que já existe dentro, vibrando em expansão, prestes a se tornar visível. Se você está vivendo essa intensidade, não é fraqueza, é sinal de prontidão. É a alma dizendo: a união já está acontecendo. Resta apenas manter a vibração. Yeshide. O que o masculino e o feminino enfrentam agora? Neste ponto da jornada, a alma não tem mais para onde correr. O tempo do adiamento passou. Agora é hora de olhar para dentro com honestidade radical. E isso acontece tanto no campo da energia masculina
quanto no da energia feminina. Mas o que cada uma dessas forças vive agora é profundamente diferente. Ambas estão atravessando um momento decisivo, mas em estágios opostos do mesmo espelho. A energia masculina está diante do colapso. Não é o colapso do mundo externo, é o colapso da própria identidade. Tudo o que ele acreditava ser segurança, estabilidade, força, agora se revela frágil, ilusório, construído sobre fundações que não sustentam mais o que ele sente. Ele pode estar em silêncio, pode parecer indiferente, pode até se afastar, mas dentro dele há uma implosão. O que era certeza virou dúvida. O que era rotina virou desconforto. O que era proteção virou prisão. Ele não entende tudo isso de forma consciente, mas a alma dele está se recusando a continuar sustentando uma versão que não comporta mais o amor que está tentando nascer. E por isso, ele se debate. Porque sabe que precisa mudar, mas não sabe como. Porque sente algo muito maior acontecendo, mas não consegue nomear. Enquanto isso, o feminino já passou por essa morte interior. Ela já se quebrou, já chorou o suficiente para encher oceanos. Já foi a raiz do medo, da carência, do abandono. E agora, mesmo que ainda sinta dor, ela está mais desperta do que nunca. Ela vê, ela entende, ela sente o processo acontecendo nele, mesmo quando ele não fala nada. Mas isso não significa que a missão dela seja salvá-lo. Na verdade, é o contrário. O que o feminino enfrenta agora é o teste de não intervir, de não se perder de si tentando alcançá-lo, de não pausar a própria expansão esperando que ele chegue. Essa é a parte mais difícil. Sustentar a fé sem se anular, permanecer aberta sem se desalinhar. Você consegue sentir a dor dele sem absorvê-la? Consegue amar sem tentar controlar o tempo? Consegue confiar sem ver nenhuma prova concreta? Porque o que o feminino está sendo chamada a fazer agora é manter a vibração da união, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Não se trata mais de esperar, se trata de ser, ser a frequência, ser o campo, ser o canal onde a união já vibra. E isso muda tudo. A partir desse ponto, a conexão começa a se manifestar em camadas mais sutis. Os sonhos se intensificam. As telepatias se tornam mais nítidas. O corpo sente arrepios, calor no peito, pressão na testa. São os sinais de que o campo entre vocês está se refinando. O masculino, mesmo que não entenda, começa a sentir essa mudança. E isso provoca mais desconforto nele, porque o campo já não aceita mais a velha energia. A conexão exige dele uma nova postura, uma nova verdade. Por isso, ele pode resistir. Mas quanto mais ele resiste, mais a vida o empurra. Porque a alma dele já disse sim. E quando a alma aceita, o ego não tem mais força para segurar por muito tempo. É por isso que essa etapa é tão delicada, porque o masculino está quebrando a casca e o feminino está sendo chamada a não quebrar junto. Ela precisa manter o centro, manter a confiança, manter o campo. Esse é o verdadeiro papel dela agora. Não pedir, não cobrar, não implorar, mas ancorar, saber e estar. Porque quando ela faz isso, algo muda nele. Não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. E aí, o movimento começa. Um movimento lento, às vezes imperceptível, mas real. Porque a alma reconhece a casa quando ela está pronta. E ele só volta quando sente que o campo não vai mais repetir o caos, mas sustentar o amor. Então, se você sente que ele está em silêncio, mas a conexão está mais viva do que nunca, se sente a presença dele no ar, mesmo sem palavras, saiba, não é ilusão. É a alma dele tentando atravessar a última camada. E você, ao permanecer firme na tua verdade, é quem está guiando esse retorno. Chega um momento em que nada mais pode ser sustentado pela imaginação. Nem as idealizações, nem as projeções, nem as versões antigas que você construiu para se proteger da ausência. A conexão das chamas gêmeas, quando chega na fase final, se torna um campo que só permite o real. E por isso, as ilusões começam a cair uma por uma, com força, com profundidade, com dor, mas também com libertação. Ilusão é tudo aquilo que você acreditava ser amor,
mas que na verdade era medo disfarçado. Era o apego ao tempo, era a esperança no comportamento, era Shengue, a dependência da resposta. E agora, esse velho script não serve mais. O que antes fazia sentido, esperar uma mensagem, tentar entender sinais, ler o silêncio como rejeição, agora se desfaz. Porque sua alma não quer mais sobreviver da falta. Ela quer viver do que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? A conexão que existe mesmo sem palavras. A certeza que vibra mesmo sem explicação. A frequência que te encontra nas entrelinhas do invisível. Mas para que isso se estabilize, o que é falso precisa desmoronar. É por isso que nessa fase você pode sentir confusão mesmo depois de tanta clareza. Pode questionar o que já sabia. Pode duvidar do que já sentiu. Isso não significa que você está regredindo. Significa que você está descontaminando sua percepção. Você já passou pelo despertar da alma, mas agora está vivendo o despertar da verdade. E a verdade não vem com euforia. Ela vem com silêncio, com simplicidade, com uma sensação profunda de eu não preciso mais sofrer para amar. Você já sentiu que não reconhece mais a pessoa que era no início da jornada? Já percebeu que não precisa mais se apegar à promessa, porque agora sente o propósito? Essa é a queda das ilusões, e ao mesmo tempo é o início do alinhamento real. O realinhamento final não acontece do lado de fora. Ele começa quando você não precisa mais que o outro confirme o que você já sabe. Quando você para de medir a conexão pelos gestos e começa a sentir a força dela no teu campo. Quando você escolhe não reagir ao medo, e sim vibrar no amor. É nesse momento que a energia entre vocês muda. Sem aviso, sem lógica, sem esforço. Algo no invisível começa a se reorganizar. Você sente mais paz mesmo sem respostas. Sente mais presença mesmo na ausência. E percebe que não precisa mais correr atrás da união, porque ela já está acontecendo dentro. E o mais impressionante, ele também sente, mesmo que não fale, mesmo que resista, mesmo que tente manter a rotina. Ele sente que algo mudou, sente que o seu campo não está mais implorando, está chamando, com firmeza, com serenidade, com amor real. O colapso das ilusões abre espaço para um novo campo. O campo onde a verdade pode viver. E é isso que a união precisa para acontecer. Não uma grande declaração, não uma cena perfeita, mas um solo limpo, sem drama, sem máscaras, sem necessidade de provar nada. A alma só pode voltar para casa quando a casa está vibrando na mesma frequência. Então, se tudo o que você acreditava sobre essa jornada está sendo desconstruído agora, permita. Se dói, sinta. Se confunde, respire. Se desmonta, acolha. Porque isso é o realinhamento. É a cura profunda que antecede a manifestação. E lembre-se, nada que é verdadeiro se desfaz. Só o que era projeção precisa ir embora, para que o que é real finalmente possa ficar. Existe um ponto da jornada em que a pergunta deixa de ser quando e passa a ser em qual frequência eu estou. É quando a alma finalmente entende que a união não se manifesta por esforço, por espera ou por merecimento. Ela acontece por sintonia, por maturidade vibracional, por ressonância. E esse ponto não tem anúncio, não tem sinal grandioso, não tem aplausos do universo, apenas uma certeza silenciosa. Você se tornou a energia daquilo que desejava viver. Você já não busca mais confirmações externas. Já não precisa que ele diga o que você já sente. Já não se debate com o tempo, nem com o silêncio. Porque agora, você vibra com o invisível. Você entende que a união não começa quando ele volta. Ela começa quando você para de sair de si. Essa frequência não se explica, ela se sente. É como um campo novo que se instala dentro. Você começa a andar diferente, respirar diferente, falar com mais leveza, escolher com mais consciência. E, curiosamente, é nesse momento que o mundo ao redor começa a responder. As sincronicidades se intensificam. Ele aparece nos detalhes mais sutis. Os sonhos se tornam quase reais. A energia entre vocês pulsa de forma viva, mesmo que ainda não haja contato direto. Porque agora o campo foi refeito. A ligação não depende mais de palavras.
Ela flui por presença. Você já se perguntou se a união pode estar acontecendo mesmo sem ele perceber? Já sentiu que algo profundo se encaixou, mesmo sem nenhuma mudança externa? Essa é a frequência da união. Ela antecede a realidade. Ela prepara o corpo, a mente, o campo. Ela dissolve o medo, limpa o resíduo, abre espaço. E é aqui que muitas se assustam, porque é estranho sentir que já está unida, mesmo sem provas visíveis. É contraintuitivo confiar sem garantias. Mas esse é o salto, esse é o portal. É o lugar onde só quem sustenta o amor sem barganha consegue permanecer. O masculino sente essa vibração, mesmo que não entenda, mesmo que ainda esteja atravessando suas sombras. Ele começa a ser puxado, não pelo desejo, mas pela frequência. Não pela saudade, mas pela verdade. E quando essa verdade o encontra de forma estável, irresistível, silenciosa, ele começa a retornar. Não como antes, não com medo, mas com presença. Você não precisa correr atrás do que já está vibrando em você. Não precisa se provar para quem já sente sua energia no campo. Só precisa permanecer. Permanecer firme na tua luz, na tua verdade, no teu amor. Porque a alma dele reconhece. Ela sempre reconheceu, mas agora ela está pronta para responder. A união é um estado vibracional antes de ser um encontro físico. E quando você sustenta esse estado, mesmo quando tudo parece parado, o invisível começa a trabalhar a teu favor. As peças se movem, os caminhos se abrem, as resistências caem e o inevitável se manifesta. Porque o que é verdadeiro não se perde. O que é divino não atrasa, só se alinha. E quando tudo se alinha dentro, o mundo não tem outra escolha senão refletir. Você sente que já está pronta? Então não espere, vibre, não peça, ancore, não duvide, permaneça. Porque a união não virá para te completar. Ela virá para confirmar quem você já se tornou. E se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos que vão te ajudar na sua jornada de chamas gêmeas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum vídeo e pode continuar aprendendo sobre o caminho das chamas gêmeas e o que o universo tem reservado para você. Até o próximo vídeo!